Olá, amados, a paz do Senhor. Estou passando por aqui no dia de hoje para compartilhar com você uma palavra que se encontra em Atos. Atos, capítulo de número 27. Gostaria de compartilhar alguns versículos com você no dia de hoje. O versículo de número 1 vai dizer assim: E como se determinou que havíamos de navegar para a Itália. Havíamos de navegar para onde? Para a Itália. Versículo de número 23 diz assim: Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. O anjo de Deus esteve comigo. Versículo de número 3, o apóstolo Paulo diz que havia um anjo de Deus com ele naquela viagem. O versículo 44 vai nos dizer assim: E os demais, uns em tábuas e outros em coisas do navio. E assim aconteceu que todos chegaram à terra a salvo. E por último, agora no capítulo de número 28, versículo 16, vai dizer assim: E logo que chegamos a Roma. E logo que chegamos onde? A Roma. Eu não sei você, mas eu já ouvi algumas vezes de diferentes pregadores a seguinte frase: Se Jesus está no nosso barco, o nosso barco não afunda. Se Jesus está no nosso barco, o nosso barco não afunda. Mas não é isso que eu vejo na palavra do Senhor. Te pergunto, o capítulo 27 é um capítulo conhecido na palavra do Senhor. Vai falar acerca do naufrágio de Paulo. Vai falar acerca do naufrágio de Paulo. Eu te pergunto, o navio que Paulo estava, ele naufragou? Sim. Como a gente viu no versículo de número 44 de Atos 27, diz que aquele barco não só naufraga, como ele é totalmente destruído. E te pergunto, será que Deus estava com o apóstolo Paulo naquela viagem? Como a gente viu no versículo 23 de Atos 27, o próprio apóstolo diz que havia anjo de Deus com ele naquela viagem. Você sabe que eu aprendo, amados? Mesmo Deus estando com ele naquela viagem, ainda assim o seu navio naufragou. A presença de Deus, amados, no nosso barco não é sinônimo de ausência de tempestade. A presença de Deus no nosso barco não quer dizer que o nosso barco não possa vir a sofrer avarias. Mas então, o que significa a presença de Deus no nosso barco? Como foi lido em Atos 27, no versículo de número 1, e Atos 28, no versículo 16, diz que Paulo saiu com um destino. O destino de Paulo era chegar à Itália. E como a gente viu em Atos 28, 16, Paulo chegou à Itália. Apesar de todas as tribulações, apesar de todas as angústias, apesar de todas as adversidades enfrentadas por Paulo durante aquela viagem, ele chegou ao destino final. Mais uma vez, repito, a presença de Deus no nosso barco não é sinônimo de ausência de tempestade. A presença de Deus no meu e no seu barco não quer dizer que o nosso barco não possa vir a sofrer avarias. Mas a presença de Deus no meu e no seu barco quer dizer que ainda que passamos por dificuldades, ainda que enfrentemos problemas, ainda que estejamos enfrentando angústias aqui na terra, eu e você chegaremos ao destino final. Se Deus está no meu e no seu barco, Ele nos conduzirá, Ele nos fortalecerá, Ele nos capacitará para que eu
e você cheguemos ao destino final. Se Ele está no meu e no seu barco, Ele vai fazer com que eu e você cheguemos ao lugar onde Ele planejou para que eu e você estivéssemos. Se Jesus está no meu e no seu barco, ainda que enfrentemos problemas aqui na terra, Ele nos capacitará para chegarmos ao destino final, ao céu, para morarmos eternamente com Ele. Amém. Que Deus te abençoe.